o estudo dos gases, viu? Ele é muito importante, ele é fundamental, tá? Ela é uma pedra fundamental, mola mestra da termodinâmica. Não é? Não só da termodinâmica, como falei, como da química, da termoquímica e da físico-química. E não só das últimas décadas, século XX, século XIX, não é? Já no século XVII, XVIII, os gases eles foram responsáveis por muitos avanços tecnológicos, avanços científicos, avanços acadêmicos em todas essas áreas, não é? Na Revolução Industrial inglesa, certo? Nós tivemos assim uma participação e uma importância fundamental dos estudos dos gases e dos gases no desenvolvimento econômico, tecnológico, em equipamento, maquinário, etc, etc, etc. Na prática, galera, na prática, como entender todos esses processos que envolvem gases, né? Nós temos a combustão dos gases. Se tem combustão, tem presença de oxigênio. As reações químicas, nós temos a presença dos gases em reações químicas, bioquímicas no nosso organismo, né? Nós temos a presença dos gases na fotossíntese, não é? Nós temos a presença dos gases e bastante importante nos ruminantes, não é? Tanto é que os gases provenientes da criação de gado têm um impacto bastante grande no meio ambiente mundial, não é? Por isso que existem essa campanha aí, o pessoal diminuir o consumo de carne, etc, etc e tal, não é? Um dos motivos é a emissão dos gases pelos ruminantes. Então, não é só na aplicação da termodinâmica nas indústrias, na academia, nos laboratórios, nos seres humanos também. E os gases, como eu falei anteriormente, eles tiveram uma importância fundamental do ponto de vista teórico na compreensão, no entendimento e no desenvolvimento de diversos estudos. O Lavoisier, por exemplo, com sua lei da conservação de massas, o estudo dos gases foi preponderante. E vocês devem lembrar, mas eu vou recordar, que o Lavoisier desenvolveu seus estudos principais entre mais ou menos 1770 e 1790, galera. E naquela época ele já tinha balanças tão precisas, o laboratório dele era considerado o laboratório mais bem montado do mundo conhecido, que ele conseguia, inclusive, pesar os gases. Aliás, existe uma história, e é verdadeira, que o Lavoisier ele não descobriu o oxigênio, mas ele inventou o oxigênio, porque um outro cientista descobriu a presença de algo que era o oxigênio, mas foi os estudos, não é? E o Lavoisier que fez isso se tornar conhecido. As leis das proporções constantes, mais ou menos na mesma época com o Prost, não é? A lei das proporções volumétricas do Gay-Lussac e a hipótese de Avogadro, cara. Olha só, nós tivemos aí duas coincidências. O Lavoisier e o Prost conviveram e estudaram e desenvolveram as suas pesquisas mais ou menos na mesma época. Tá? O Prost só viveu mais porque não teve a cabeça arrancada, não é? A Revolução Francesa, em uma de suas estupidez, guilhotinou o Lavoisier, com 50 e poucos anos de idade. Imagina só, o que a humanidade perdeu, por exemplo, se o Lavoisier vivesse mais 20 anos. O Prost viveu mais 30 anos depois da morte de Lavoisier, com grande produção científica e acadêmica. E o Gay-Lussac e o Avogadro também, mais ou menos, nasceram
e viveram na mesma época, entre 1770 e 1850, e desenvolveram, assim, teorias revolucionárias e importantíssimas para todos os pesquisadores de todas as áreas, engenharia, química, termoquímica, físico-química, física. Sem esses 4 aí, eu tenho certeza que muito dos avanços que nós tivemos, tá, na investigação espacial, tá, eu colocaria, obviamente, mais alguns outros 2 ou 3 cientistas, não é? Mas esses 4 aí tiveram uma importância, por exemplo, no desenvolvimento dos combustíveis, dos foguetes espaciais, importantíssimo, importantíssimo. As propriedades dos gases. E, galera, como eu falei anteriormente, coloque uma coisa na cabeça de vocês como engenheiros mecânicos, porque vocês vão utilizar as teorias dos gases, tá, e a termodinâmica na vida profissional de vocês, por toda a vida profissional de vocês, tá? As propriedades, os volumes, tá? E outros aspectos relevantes, tá? Entre as propriedades dos gases, o seu volume, a variação do volume, não é? A ocupação dos espaços. Nós temos aqui algumas figuras que mostram de forma bem clara, não é? A capacidade dos gases se adaptarem a espaços, a pressão e a volume, como nós vamos ver daqui a pouco, a variação da temperatura, como nós chamamos isso, como nós estudamos, como nós nos comportamos como profissionais, engenheiros químicos, físicos, físico-químicos, tá, com essas modificações de pressão e temperatura em relação aos gases, a termodinâmica dos gases, não só no desenvolvimento de projetos, como no funcionamento de máquinas, os seus ciclos. Nós temos aí o exemplo das geladeiras, nós temos o exemplo do ar-condicionado, nós temos os exemplos de equipamentos que usam como amortecimento a pressão dos gases. Então, assunto e abordagens é o que não falta. As variáveis de estado dos gases, não é? Que definem se um gás é preciso, a sua quantidade, a pressão e temperatura. E nós temos aqui um estudo do Torricelli, que também foi mais ou menos na mesma época dos outros cientistas e pesquisadores citados anteriormente, não é? Em relação ao volume, certo? Litros, ml, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. A pressão, quanto maior a pressão dos gases, maior o choque das partículas, né? Sempre lembrando, galera, que na química, na tabela periódica, não é? Os gases nobres são os únicos elementos estáveis, não é? Nós não precisamos nos preocupar com a estabilidade da camada de valência, certo? E nós temos várias constantes dos gases, não é? Referente à atmosfera, a pressão atmosférica, o nível do mar, não é? Os milímetros de Hg, que mede a pressão atmosférica no nível do mar, que foi um estudo do Torricelli. E nós temos aqui o experimento do Torricelli, não é? Que foi, cara, pensem bem, foi 400 anos atrás. 400 anos atrás. Né? O sujeito consegue desenvolver um experimento que até hoje serve de parâmetro. 4 séculos. 4 séculos. Tá? Qual é que foi o experimento do Torricelli? Uma coluna, tá? Cheia de mercúrio, certo? Ao nível do mar, certo? O que aconteceu?
A coluna de mercúrio ela marcou 760 milímetros, que compreende e se refere à pressão atmosférica ao nível do mar. Então, nós falamos o quê? 760 milímetros de Hg, que é mercúrio, é a pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Que é uma constante que nós utilizamos até hoje. Vamos a um pequeno vídeo que é para dar uma quebradinha, né, galera? Sobre os gases ideais. Vocês já estão com a tela ou não? Tá aparecendo o PowerPoint do senhor. Tá. Deu, agora saiu. Gases ideais. Tá na tela aí, galera? Vai me respondendo aí, Ali, por favor. Sim. Sim. Sim, professor. É um modelo idealizado de gases para estudos matemáticos mais precisos. Esses gases, eles apresentam um comportamento pontual e não apresentam interação química entre as suas moléculas adjacentes. Os gases que temos na nossa atmosfera, conhecido como gases reais, aproximam-se do comportamento ideal quando há baixas pressões e a temperaturas não muito baixas. Na temperatura e pressão ambientes é suficientemente baixa e característica para classificar os gases reais em ideais. Para os gases reais, a relação pressão vezes volume específico é igual a R, constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Bom, para estudarmos a entropia... Galera, prestem atenção que depois nós vamos ter alguns exercícios, 4 exercícios, que vai utilizar parte do que nós estamos passando para vocês nos slides e nos 2 videozinhos. Dos gases ideais, vamos relacioná-la com outras propriedades termodinâmicas. Uma primeira relação da entropia com a energia interna pode ser dada pela equação abaixo, conhecida como a primeira relação TdS. Dessa relação, podemos utilizar também a lei dos gases, a pressão é igual a R de RT dividido pelo volume específico, e a derivada da energia interna é igual ao calor específico a volume constante vezes dt. Fazendo essas substituições na equação anterior, chegamos na variação infinitesimal da entropia, vezes é igual a CV dt dividido por T, mais R dV dividido por V, volume específico. Bom, manipulando matematicamente, podemos representar em termos de integral a variação de entropia entre os estados final e inicial igual a integral do estado 1 até o estado 2, CV em função da temperatura, dt dividido por T, mais RLN do volume final dividido pelo volume inicial. Com a entalpia, a entropia pode ser relacionada com uma segunda relação TdS, e utilizando que a derivada da entalpia é igual ao calor específico medido a pressão constante vezes dt, e, lei dos gases ideais, o volume é igual a RT dividido por T. Substituindo na equação anterior, chegamos a ds em função da temperatura e do calor específico a pressão constante, e também RdT dividido por T. Em termos de integral, podemos representá-lo como na equação abaixo, levando em consideração o calor específico a pressão constante, variando com a temperatura, e também um segundo termo dependente da pressão. Para processos que ocorrem sem variação de entropia, ou seja, processos entrópicos, utilizando o calor específico constante, como visto anteriormente, temos esta equação dada aí. Bom, podemos, portanto, igualar os 2 últimos termos depois da igualdade, já que a variação da entropia é zero. Obtendo esta equação, posteriormente manipulando de forma matemática, chegamos a 2 termos que dependem apenas do Ln. Fazendo exponencial de ambos os lados, temos T2 dividido por T1, a entropia constante, V1 dividido por V2, elevado a K1, K menos 1. E em termos de variação de entropia, no caso zero, para um processo que tem variação com pressão e temperatura, usando o Cp, igualando os termos, chegamos
de forma similar ao que fizemos anteriormente, chegamos a P2 dividido por T1 igual a P2 dividido por P1, elevado a K1 menos K menos 1 dividido por K. Neste caso, R é igual a CP menos CV. E K é a razão, calor específico a pressão constante dividido por calor específico a volume constante. Bom, processos isentrópicos com C variável, podemos utilizar a entropia de referência, como visto anteriormente. E, nesse caso, temos que a entropia S20 igual a S10 RLN de P2 sobre P1. De forma a isolar P2 dividido por P1, chegamos à exponencial de S20 dividido por R, dividido por exponencial de S10 dividido por R. Esses estados são conhecidos como pressão relativa e é dada em tabelas, de forma que podemos relacionar P2 com P1 igual a pressão relativa no estado 2 dividido por pressão relativa no estado 1. Essas pressões são dadas no nosso livro-texto, em tabelas adequadas. E, usando a lei dos gases, chegamos a uma mesma relação para a razão entre os volumes específicos, V2 dividido por V1, igual ao volume específico de referência 2 dividido pelo volume específico de referência 1. O volume específico pode relacionar-se com a pressão. O volume específico relativo relaciona-se com a pressão relativa através de T dividido por PR. Também podem ser dados em tabelas adequadas, que encontra-se no final do nosso livro-texto. Essa foi a dica do professor de hoje. Bons estudos e até a próxima. Galera, não se assuste que esses cálculos que apareceram aí, nesse vídeo, foi para vocês conhecerem a teoria. Tá? Na engenharia mecânica, esses cálculos que apareceram aí, a maioria deles vocês não vão utilizar. Tá? É para conhecimento, para nós continuarmos aqui a nossa apresentação. Daqui a pouco nós vamos abordar mais um videozinho, não é? Para vocês terem conhecimento daí de uma outra teoria que vocês vão utilizar mais e também para dar uma quebrada sempre no ritmo das nossas aulas. Pessoal, olha só, galera. O estado gasoso, as variáveis de estado. Eu já falei para vocês, inclusive, sobre isso, não é? A transformação gasosa, quase toda ela, quase todas, não é? Ou é por uma combustão, certo? Ou uma variável de estado que tem a ver com pressão e volume. Tá, galera? No lado esquerdo, nós temos uma variável P, certo? O estado gasoso se modificou por quê, gente? No recipiente, no cilindro do lado esquerdo. Quem é que pode me falar? Vamos interagir. Qual é a variável que nós tivemos aqui? William? E o volume? De pressão. A pressão já. forçou a variação de volume. Então, pressão e volume, então. Certo? O estado foi modificado através da... Alô? O estado foi modificado através da pressão. Isso, mas a principal causa é a pressão. Agora nós temos Tá. E aqui no lado direito, qual é que é qual a variável? Foi o quê? O volume. A pressão também, porque ali aliviou a pressão, o volume aumentou. Aumentou o volume, mas é um, não é outro. Quando é um, é outro. Que inicia o estado. Tá? Se não tivesse pressão, o volume não teria modificado no lado esquerdo. Alessandro, no lado direito, se a pressão não tivesse sido aliviada, o volume também não variaria. Mas o volume aumentou. E a temperatura, né, galera? A temperatura sempre tem uma influência bastante grande. Sim. Mas podem terminar o raciocínio de vocês, galera. Fiquem à vontade. Mas nesse caso, a temperatura não mudou nada, né, professor? Aí, não, nesse estado sim, não. Os dois seriam, nós vamos ver. Seriam... Podem falar, galera. Nós vamos ver daqui por diante um estado onde a temperatura tem atuação. Pode falar, William e Alessandro. Vai lá, Alessandro. Vai, William. Fala, cara. Tranquilo, aqui tá tranquilo. A minha lógica aqui parece que os dois são pressão, né, professor? Um é mais a pressão, o outro volume. Sim.
atmosférica. São inversamente proporcionais. Exatamente. Exatamente. E tu teve a expressão correta, inversamente proporcional. Vou deixar aí, vou esperar mais alguma só para terminar aqui, só para finalizar. Quando um aumenta, o outro diminui pela metade. Isso aí. Vice-versa. Lembra que nós falamos na aula passada, retrasada, sobre o gasto energético? Tá? Na movimentação do pistão? Não é? Também tem a ver com isso aí, mas não estamos falando a mesma coisa, não é? Nós estamos falando sobre os estados gasosos agora. Wagner, João, Júlia, mais alguém que quer comentar? Obrigado, William e Alessandro, vocês abrilhantaram a aula. Feito. Agora, em 3 slides, nós vamos relembrar algumas coisas que são muito importantes. Todos sabem, mas ninguém lembra, tá bom? Wagner, leia aí. O que é a temperatura? O que é a temperatura? É a medida do grau médio de agitação das partículas que constituem o corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Quando um corpo é aquecido, aumentamos a energia cinética das partículas que constituem o corpo, fazendo com que ocorra um maior número de colisões entre as partículas, o que resulta em um aumento de temperatura do corpo. No estudo dos gases, utilizamos a escala Kelvin. Galera, sempre lembrando, tá, que quando nós temos aquecimento, as moléculas enlouquecem, tá? Nós temos uma movimentação, uma excitação das moléculas, tá? Pressão, William. Pressão. São as colisões que as partículas constituintes do gás efetuam, né, contra as paredes dos recipientes que o contém, né? As unidades mais utilizadas para a medida de pressão são a atmosfera, né? O milímetro de mercúrio, né? Pascal, entre outros, né? A pressão de 760, essa unidade, professor, pode falar 760 milímetros de Hg, que todo mundo entende. Sim, milímetros de Hg, tá? Contém um átomo, né? É denominada pressão normal. Desculpa te interromper, tá, William? Só para a ATM, nesse caso, quer dizer atmosfera, tá atmosfera. Bom? Sim, tá ali em cima, né? São atmosfera, entre parênteses. Beleza. Né? Todo mundo acho que sabe. Obrigado. Feito. Volume, Júlia. Relembrando, então, o volume é a quantidade de espaço ocupado ou que pode ser ocupado num recipiente por um corpo. O gás ocupado ocupa o volume total do recipiente. Isso aí. Vamos lá. As variáveis dos gases, galera, nós temos aí várias constantes que vocês também vão se deparar na vida profissional de vocês e no estudo dos gases, tá? Então, continuando a variável dos gases, tá? A temperatura mede o grau de agitação das partículas, tá? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade dessas partículas. Lembrem sempre da cinética química, viu, galera? Tá? Um dos fatores que influem na cinética é o quê? Na velocidade da cinética é a temperatura. Temperatura que nós temos em graus centígrados, em Fahrenheit, Kelvin, tá? A escala Kelvin é a escala absoluta, certo? Lembrem, menos 273 graus. É a menor temperatura que pode ser atingida, tá?
Quando nós atingirmos hipoteticamente 273 graus negativos Kelvin, hipoteticamente os átomos não se movimentariam. Os átomos ficariam estáticos. Tá? Não teria movimento dos átomos. Né? Então, nós temos aí nessa mesma abordagem, que foi estudado pelo Thomson, os valores da temperatura, da pressão e do volume, tá? Que define o estado do gás, que vocês vão ver daqui a pouco em 4 exercícios que eu montei para vocês. Gente, olha só. Quem de vocês tem tabela periódica? Eu tenho uma aqui, professor. Então, fica com ela se mais alguém tem, porque nós vamos relembrar de algo importante, que vocês cedo ou tarde vão utilizar, um cálculozinho aí, tá? A quantidade de matéria é uma representação da quantidade de partículas que existe num determinado sistema, tá? Essa unidade de quantidade de matéria nós chamamos de mol. Certo? Então, o que é o mol? É uma quantidade de matéria existente em um sistema que tem tantas partículas elementares quanto são os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12. Tá? A massa do carbono é 12. Tá? Inclusive, serviu de parâmetro, tá? Para a teoria do Avogadro, o número de Avogadro. Tá? Vocês lembram aí como calcular a massa molar de uma molécula, galera? Quem é que lembra aí? Ixi. João, Alessandro. João entrou quieto, ficou calado. William, Wagner. Não me lembro. Eduardo. Então vamos lá, vamos relembrar. Ah, não lembro, professor. Então vocês vão lembrar agora. Vamos relembrar. Vamos lá. Quadro branco, galera? Sim. Sim. Então Sim, vamos professor. pegar uma molécula aqui. Qualquer uma. Vamos pegar uma aqui. H2. H2. SO4. O que é isso aí, gente? Essa molécula deu... Sem olhar o Dr. Google. Quem é que lembra? Eu vou chutar aqui, professor. Se chuta aí. Não, pera aí, não sei. Não sei, perdão. Ácido... Ácido sulfúrico. Eco. Isso aí. Tabela periódica na mão, quem tem. Eu vou ensinar vocês a calcular a massa e vocês nunca mais vão esquecer. Nunca mais vão esquecer. Tá? Certo que nunca mais vão esquecer. Gente, se vocês se depararem com um exercício, um cálculo, seja uma situação que você estuda do cálculo da massa molar representada em gramas mol, certo? Vocês vão fazer o seguinte. Vão olhar a molequinha, vão identificar os elementos. Qual é os elementos que nós temos nessa moléculazinha? Quem é que é ele? Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Ótimo. Isso aí. Beleza. Então, qual é a massa do hidrogênio? 2. Não, nós temos 2 moléculas de hidrogênio aqui. É 1. É 1. Aí isso vocês procuram na tabela periódica. Isso não se decora, tá? Então, nós temos a massa de hidrogênio, que é 1, né, Alessandro? Quantas moléculas nós temos de hidrogênio? Tem 2. 1 vezes 2. 1 vezes 2. 2. Beleza. Quantas moléculas nós temos de enxofre?
Uma. Uma. Qual é a massa do enxofre? 32. 32. Vezes a quantidade de enxofre presente, que é uma. 32 vezes 1, 32. 32. Agora vamos para o oxigênio. Quantas molequinhas de oxigênio temos aqui? 8 vezes 4. Não. Por que 16. 8? Quantas moléculas tem de oxigênio aqui? 4. 4. E qual é a massa do oxigênio? 16. 16 vezes 4. Quanto dá? 64. 64. Soma aí, Alessandro. 97. Não pode dar. Fala. Dois, Faltou um número aí. 98. Tá. 98, isso aí. Então, galera, a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas. Bom. Todo mundo entendeu? Todo mundo aprendeu? Sim, recordamos. Tinha somado um ali em cima, não Sim, tinha tranquilo. errado no caderno. Eu tenho certeza que quando tiver morto, vocês ainda vão lembrar disso aí. Espero viver um bom O tempo. senhor vai ainda, viver né, até galera? os 100 anos. Sim, louco. sim, mas vocês vão. Vocês também Ô, vão senhor, chegar. Hã? é grama por mol ali? Gramas mal. 98 gramas mal. Deixa eu mostrar de novo, tá? Não, não precisa, não precisa. Tá, tudo bem. Isso aí é importante que vocês vão precisar. Cedo ou tarde, galera. Podem crer, tá? E o simples fato de vocês saberem também é muito importante. Eu já falei para vocês como descobrir se o ácido é forte ou fraco, né? O senhor comentou uma vez. Então vamos aproveitar aí para vocês já saberem isso aí também. Que é muito importante vocês terem essa informação. Vamos pegar o próprio exemplo aqui do ácido sulfúrico, tá bom? De maneira rápida. Tá? Geralmente, nós observamos se um ácido é forte ou fraco pela quantidade de hidrogênio ionizáveis. Mas aí não dá para nós entrarmos nessa, que eu preciso de uma aula só para isso. Tá? Se vocês se depararem com um frasco que tem a fórmula, vocês querem descobrir se é forte ou fraco. Não quer dizer que vocês tenham que deixar de ter cuidado. É bem simples, galera, tá? Observem quantos oxigênio tem no final da fórmula do ácido. Quantos nós temos aqui? 4. 4 menos 2? 2. 2. Certo? 4 menos 3? 1. De 2. O resultado sendo 2 ou mais é um ácido forte, galera. Compreenderam? 1 ou menos é um ácido fraco. Capite? Não vão esquecer? Não. Número do oxigênio menos o número de hidrogênios. Tá legal?
Continua travando, galera? Não, senhor. Quantidade de matéria, que vocês vão ver nas fórmulas sempre em N, com a letrinha N, tá? É a quantidade de partículas que nós usamos, tá? Geralmente, é massa, representada por massa, ou a massa molar por gramas-mol, que nós vimos anteriormente, certo? Na unidade padrão SI, o número de mols nós chamamos e conhecemos como mol. Por isso que eu tive essa entrada e essa explicação para que vocês nunca mais esqueçam, meus caríssimos engenheiros. Tá? O CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, vocês a vida toda de engenheiro mecânico, a vida toda de estudante de engenharia, vocês vão ter contato com o CNTP. Tá, galera? Certo? Primeira coisa, 1 mol de qualquer gás é 22,4 litros. Tá? Não importa, não importa. O volume de 1 mol de qualquer gás equivale a 22,4 litros. Tá bom? A CNTP, já falei, é a sigla que se refere às condições normais de temperatura e pressão de um gás. Certo? A unidade padrão de pressão, Pascal ou Newton por metro quadrado. Isso aqui eu acho que vocês já sabiam também, né, galera? Ou vocês já não lembravam isso aí também? Acho que lembravam. Eu não lembrava só. Exatamente. Tem as leis físicas dos gases, Boyle, né? O volume de gás varia com a pressão e a temperatura. Nós já conversamos sobre isso aí. A transformação, antes da transformação isotérmica e isobárica, vamos para mais um videozinho, para vocês não ficarem só ouvindo o Rudimar. Vamos ver uma abordagem sobre os gases ideais agora. Tá na tela, galera? Sim. Falar de um modelo teórico que pressupõe que íons, átomos e moléculas podem se comportar como partículas perfeitamente esféricas, dotadas de um movimento permanente e aleatório, e que quando colidem, as colisões são elásticas, ou seja, a energia cinética das partículas se conserva plenamente após cada colisão. Este modelo teórico se sustenta em 3 leis principais: a lei de Boyle-Marriott, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. Pela lei de Boyle-Marriott, estabelecida em 1662, há uma relação inversa entre pressão e o volume ocupado por um gás. Ou seja, quanto maior o volume, menor será a pressão exercida por esse gás e vice-versa. Já a lei de Charles, estabelecida quase 200 anos depois, estabelece que há uma relação proporcional direta entre pressão e temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a pressão exercida por um gás. E esse é um fato que se acentua quando consideramos volumes menores. Por sua vez, finalmente, a lei de Gay-Lussac estabelece uma relação direta entre temperatura e volume, ou seja, quanto maior a temperatura, maior o volume ocupado por um gás. E esta relação fica maior quando trabalhamos em pressões menores. Essa lei também estabelece, teoricamente, que no zero absoluto, isto é, menos 273 Kelvin, o volume ideal de todo gás é zero, independente da pressão do sistema. Essas 3 leis foram reunidas por Clapeyron na forma PV igual a nRT, onde N é a quantidade de massa contida no sistema e R é a constante universal introduzida em 1873 por Horstmann. O significado da constante universal R é um dos pontos importantes desta unidade. Se imaginamos
um recipiente contendo moléculas de gás colidindo livremente contra as paredes, podemos estabelecer a força desta colisão como sendo igual à velocidade média das partículas elevado ao quadrado, multiplicado pela massa do sistema, multiplicado pelo número de partículas contidas nesse sistema, ou seja, pela constante de Loschmidt, antigamente denominada constante de Avogadro, e inversamente relacionados com o que se denomina distância ou percurso de colisão. Sabemos também que há uma relação de proporcionalidade entre a temperatura e a energia cinética das moléculas contidas no sistema. Esta proporcionalidade sempre se traduz numa igualdade através da introdução da constante de Boltzmann aqui mostrada. Podemos ver melhor essa relação de relação direta entre temperatura e energia cinética na equação aqui mostrada. Se utilizamos este mesmo modelo para a pressão, podemos também ver que existe uma relação direta entre a pressão e a energia cinética das moléculas, e uma relação inversa com o volume ocupado pelo sistema, ou pelas moléculas. Se agora introduzimos esses dois conceitos de temperatura cinética e de pressão cinética na equação de Clapeyron, e substituímos os termos de pressão e de temperatura, chegamos à seguinte igualdade. Se eliminamos os termos iguais a ambos lados da equação, chegamos à relação final de R igual ao produto da constante de Boltzmann multiplicado pelo número de Loschmidt. Os valores são conhecidos, mas fica evidente pela relação matemática de que R não fica restrita ao mundo dos gases ideais. Muito pelo contrário, é uma constante universal e se aplica a todo o sistema e a todo o processo termodinâmico e físico-químico. Vocês vão utilizar o R... O coeficiente de expansão térmica é uma das principais derivações da teoria dos gases ideais. O volume de todo gás ideal expande a partir do seu volume inicial em função da temperatura a uma ração determinada. Essa ração tem um valor, que é o inverso de 273,15. Esta relação denominada coeficiente de expansão térmica é o que define a escala de temperatura em Kelvin. Um segundo aspecto importante na teoria dos gases ideais é a lei de Dalton das pressões parciais, na qual, trazendo novamente de volta a equação de Clausius-Clapeyron, podemos entender N como o número total de mols de uma mistura de gases e P como a pressão total dada pela contribuição das diferentes parcelas das diferentes frações molares dos gases que compõem essa mistura. Em outras palavras, a lei de Dalton nos diz que a pressão exercida por cada gás em uma mistura corresponde ao produto da sua fração molar nessa mistura vezes a pressão total do sistema. Vamos lá. Tarde demais, William. Só vi agora que estava travando. É a internet, né, gente? Não tem o que fazer, cara. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá, tô escutando. Tá. Vamos abordar a transformação isotérmica. Vamos dar uma corridinha, porque vocês têm ainda muita coisa hoje, tá? Nós todos temos. A transformação isotérmica, tá, galera? Prestem atenção, que é bem lógica isso aí. Eu vou escolher o Beto. Beto, dá uma olhada aí. Vamos trocar ideia aí você sobre esse slide aí. A transformação isotérmica. O Beto está fora. Capelari. Luca. Professor, tá bem ruim para mim aqui o áudio. Pois é, cara. Coisa de louco isso. Pessoal, é o seguinte, ó, o que nós temos aqui nesse slide? Mas tu tá conseguindo me ouvir, João? Às vezes melhora, professor, mas tá meio ruim hoje. Aqui tá bom, professor. A qualquer momento vai cair de novo essa porcaria, pelo jeito.
Vejam só, gente, na transformação isotérmica, tá? Ou seja, sob temperatura constante, o volume ocupado por uma massa gasosa, como nós falamos anteriormente, é inversamente proporcional à sua pressão. Tá? É isso que eu quero que alguém comente. Alessandro, vai lá. Está bem tranquilo, mas eu quero a participação de vocês. É o mesmo exemplo do anterior que a gente tinha falado. No primeiro estado, o que nós temos? Tem uma pressão, a pressão 1, e tem um é uma tipo de volume. pressão menor em relação a 2, tá certo? E isso é menor. É metade. E o volume? O volume está maior, tá? Tá maior. O volume... Aumenta a pressão, o que acontece? O volume diminui em 2, pela metade, né? Diminui pela metade. Vocês também estão com... Eu não sei se é por causa da minha internet que está ruim ou o quê, mas vocês também estão travando um pouquinho. Na transformação isobárica, tá? A variação de volume com a temperatura e a pressão constante, tá? Que é o caso do balão. Tá? Aumenta a temperatura, certo? Aumenta a temperatura, o que acontece com o volume? Aumenta o volume do gás e incha o balão e o balão voa, galera. A transformação isobárica, sob pressão constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura. Vai você de novo, Alessandro, já que você está no embalo. Olha aí. Os dois é pressão constante. Só muda o volume porque muda o quê? Porque muda a temperatura, tá certo? T1 e T2. Isso. Tá? William, onde é que está o William? Vinícius? Apareceu para desenhar na tela aí, professor. Cliquei sem querer naquela do editar e não consegui nem abrir o áudio. Tranquilo. Eu estou pelo telefone aqui hoje. É? Tá, beleza. Não, mas assim, só dá uma pequena variação, né, entre temperatura e volume também. Exatamente. Como diz ali embaixo, que é diretamente proporcional, né, à temperatura absoluta. Isso aí. Como mudou a temperatura, daí mudou a massa gasosa, o volume da massa gasosa. Galera, vou contar uma coisa para vocês, tá? Quando eu era pobre, eu continuo pobre, né? Quando eu era mais pobre, eu lembro em algumas manhãs de inverno que tinha pouco gás. E como nós estamos vendo aí, com a temperatura menor, o gás tende o quê? A ter um volume menor, tá? Como tinha pouco gás no botijão, a gente tinha que dar uma sacudida no botijão. Ninguém fez isso? Sim. Ninguém foi pobre o suficiente para ter que dar uma Eu batida no faço isso botijão? lá na chácara. Bota, às vezes até deitado o botijão para dar uma bombeada. Daí nas jantas é normal, professor. Quando vai fazer um bife, um carreteiro, alguma coisa, vira o gás. Né? Não, e outra coisa, né? Geralmente o gás termina no meio do pão ou no meio da comida, né? Verdade. Tá, mas igual a gente, tipo, no chacoalhar ali o gás, professor, vai mudar alguma coisa? Não, no inverno, quando você dá uma movimentada, sim. Você movimenta as moléculas dos gases. A pressa, quando você abre a válvula do gás e tem bem pouco gás embaixo no inverno, se você mexer o botijão de gás, você apressa a saída do gás. Entendeu? Ah, bom. Sim. Olha só o William, o que fez aí no outro slide. Ele não chegou, não bastou um, ele teve que mexer em todos. Mexeu em mais um. Galera, é o seguinte, ó, a hipótese do Avogadro, tá?
deixou... E essa hipótese, esse número de Avogadro, esse é utilizado na química, na engenharia mecânica, olha, em muitas pesquisas, não é? Ele tem tudo a ver com a massa molar, não é? O número de Avogadro é 6 vezes 10 na 23. Tá? A hipótese do Avogadro. Volumes iguais de gases, tá? Qualquer gases, quando medidos na mesma pressão e temperatura, possuem sempre o mesmo número de moléculas. Certo? Por isso, no CNTP, ou seja, em condições normais de temperatura e pressão, tá? 22,4 litros mol significam 1 mol de gás. Compreenderam? Vou repetir. 1 mol de qualquer gás, na mesma temperatura e pressão, nas mesmas condições normais de temperatura e pressão, é igual a 22,4 litros mol. Isso é algo também que vocês não devem esquecer. É uma constante. Muitas vezes vocês vão ter essas informações nos exercícios. Alguma dúvida?